As palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, podemos nos sentar. Estimados irmãos, hoje então nós estamos celebrando Santo Antônio Maria Claret, este santo espanhol que foi um grande luminar para a América Central. Ele nasceu bem pertinho da Espanha, lá pelo ano 1804, e logo se destacou porque era um menino muito inteligente, de uma família muito religiosa, fez sua primeira comunhão, recebeu todos os sacramentos, porém teve uma juventude muito fria e tíbia espiritualmente. Passou por vários anos frequentando a missa, mas não retirando os verdadeiros frutos que permanecem, não praticando as virtudes que ele mesmo confessa em sua vida, em sua autobiografia, como essenciais e forças para que depois ele empreendesse grandes missões em terras de verdadeiras e árduos desafios missionários. Então, ele passa por grandes provações. A primeira provação que ele passou foi nestes desvarios da juventude. Um dia ele foi nadar com seus colegas no litoral e o jovem ele não mede muito as consequências e como todos os jovens assim, ele foi entrando mar adentro, né? Eu consigo, eu sou forte, eu sou bom. De repente ele vê que as ondas o arrastam mais para fundo do mar. É quando ele invoca Maria Imaculada. O coração imaculado de Maria naquele momento vai ser o refúgio para ele. E ele sente como não mais afundando quando ele invoca o coração de Maria, a proteção de Maria Imaculada. Ele começa então a flutuar sobre as ondas e sai milagrosamente daquele sufoco do que seria a sua morte. Então ele começa a entender: se eu não morri, porque era para eu ter morrido, Deus quer algo de grande da minha vida. Então ele vai se consagrar a Nossa Senhora, vai invocar o nome de Maria inúmeras vezes, discernir sua vocação e vai querer ser sacerdote missionário. Na época estava sendo fundada algo que nós chamávamos de propaganda fidei, aqueles padres que eram ordenados para propagar a fé nas terras de missões. E assim foi Santo Antônio Maria Claret. O primeiro lugar de missões que ele foi foram as Ilhas Canárias. E ele foi enviado para lá, depois de sacerdote, mas como bispo. Primeiro administrador apostólico para aquelas ilhas que não tinham um bispo. Então, lá nessas ilhas, ele começou a fervorar o povo. O povo era dado muito às coisas pagãs, aos cultos pagãos, voodoos, estes cultos canibalescos, essas coisas exuberantes, né? Que os missionários encontravam. Então, como ele foi tirando as pessoas da promiscuidade, do culto pagão, mostrando a devoção a Maria Santíssima, a devoção à Santa Missa, a devoção a assistência aos santos sacramentos. Então, os chefes daquelas ilhas começaram a persegui-lo. Foi vítima até de um atentado. Um desses atentados, ele indo celebrar a missa em um lugar distante, ele foi quase que esfaqueado totalmente. Ficou com a marca de uma faca no rosto. Mas não o impediu e nem o amedrontou. A rainha, quando soube disso, então pediu ao Papa que o elevasse a arcebispo de Santiago de Cuba. Então ele vai para aquela ilha de Cuba como arcebispo e vai continuar e vai ser confessor da rainha. Olha só quantas coisas grandes Deus fez de um missionário, de um padre, de um bispo fiel à igreja, fiel à doutrina, fiel ao Santo Padre. O Papa estava ali naquele contexto do Concílio Vaticano I, das discussões da infalibilidade do Papa. Ele era um fiel defensor do Papa, da doutrina da igreja, do magistério de Pedro, e por isso teve grande êxito nas suas missões.
crismou muitos cristãos, batizou, levou o ensinamento da fé, ordenou tantos sacerdotes, inclusive fundou uma congregação dos filhos do Imaculado Coração de Maria, que são conhecidos como irmãos ou padres claretianos. Então esse ardor do fundador, não é, esse amor ao fundador, vem desde lá de trás, o amor à Maria Imaculada, que desde o início da vida de Santo Antônio e Maria Claret, ardeu no coração do missionário. O missionário, aquele que vai em nome da igreja, não é em nome de si mesmo, nem em nome de um grupo, mas vai em nome da igreja, ele não leva a si mesmo, ele leva a autoridade da igreja, os ensinamentos do Santo Evangelho, as palavras de Jesus, leva também a ternura de Maria Santíssima, o amor de Nossa Senhora. Então, que bonito nós encerrarmos, quase encerrando este mês de outubro, um mês dedicado ao Santo Rosário, nós celebrarmos Santo Antônio Maria Claret. Morreu no ano de 1870, depois de tantas lutas, de tanto andar, de tanto batalhar. As pessoas até hoje se lembram do seu nome, de sua glória. Por quê? Porque trabalhou para Nosso Senhor. Não é? É a coisa mais bela que nós temos na nossa vida, é trabalhar para Nosso Senhor. E os senhores também, Padre, como é que eu posso fazer para imitar Santo Antônio e Maria Claret? Ser mais zeloso na oração, generoso na prática da penitência, amoroso para com o próximo, na dedicação do Evangelho, na leitura assídua da Sagrada Escritura, tudo isso preparando para uma grande missão. Nós não estamos só em uma grande missão, mas em tempos de provação da fé, provação muitas vezes materiais. Nós temos que sermos ardorosos, corações ardentes, para de fato correspondermos com a missão que nosso Senhor nos dá. Então, meus amados irmãos, caros que nos acompanham de suas casas, vamos pedir a intercessão de Santo Antônio Maria Claret, que sem dúvida é o padroeiro dos tíbios, daqueles que são frios na fé, daqueles que se sentem fracos nas coisas de Deus. Peçamos a ele, porque ele tinha um fervor, era um homem baixinho, de baixa estatura, mas de uma energia muito positiva, que atraía e levava todos a praticarem o Evangelho e a graça de Deus. Então, vamos pedir essa intercessão. Santo Antônio Maria Claret. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.